Dá para diminuir só um pouquinho ali? Só diminuir um pouquinho. Por causa da minha voz. E meu cabelo também fica assim. Bom dia, amados. Que a paz do Senhor esteja com você. Deus colocou no meu coração falar sobre um tema. Cuidar e ser cuidado. É o que Jesus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos abrir o capítulo 12 de 1 Coríntios. O capítulo 12 começa ensinando que todos os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, têm diversos dons. E que cada um deve exercer o seu dom para a edificação da igreja. Isso nós vemos no verso 1 até o versículo 11. Em seguida, é ensinado que existe uma interdependência entre os membros do corpo humano e também o corpo de Cristo. Paulo coloca o funcionamento do corpo humano como exemplo para o funcionamento da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Todos nós, queridos, você e eu, formamos o corpo de Cristo. E todos são igualmente importantes. É o que o texto nos ensina. Hoje eu quero sublinhar a frase do versículo 25 que diz, versículo 25, pode colocar lá, meu irmão? Então diz ali, também vós os membros devem igualmente ter cuidado uns dos outros. Você lembra a história de Caim e Abel? Você conhece muito bem. Você lembra a pergunta que Deus fez a Caim, depois que ele fez aquela coisa horrível contra seu irmão, matando? Você lembra? Deus perguntou assim: Caim, onde está teu irmão Abel? E lembra a resposta? Você lembra? Alguém lembra aqui? Pode falar. Muito bem. Por acaso sou eu, guardião, tutor do meu irmão? Existem, hoje, infelizmente, também muitas pessoas que assumem essa postura, infelizmente. Mas Deus ensina o contrário. Deus, na sua palavra, mostra que nós somos responsáveis uns pelos outros. Sim, você, eu, somos responsáveis um pelo outro e por nossos irmãos. É isso que o texto ensina. Diz: se um membro sofre, todos nós sofremos com ele. Se um está alegre, todos nós nos alegramos com ele. Se um membro for honrado, todos nós ficamos satisfeitos com isso. Você já bateu o dedão do teu pé no canto? Ou em algum lugar, numa pedra? Bateu? Se lembra? Dói? Dói muito. Dói muito. E como é que reage a tua boca quando isso acontece? Ela reage assim: bem feito, quem manda não cuidar melhor. Isso mesmo? Não. Não é assim que ela reage. Ai, que dor. Mas a boca não foi ferida. Mas ela sentiu a dor do dedão.
Que exemplo maravilhoso para o que esse texto nos ensina. E o que faz em seguida a tua mão? Tua mão vai lá e dá um tapa no teu dedão. Pá! Seu bombom. Fica me atrasando na caminhada, é isso? A tua mão vai lá, afaga, faz uma massagem, acode aquele dedão machucado. Ela dá suporte ao pé. Mas muitas vezes, queridos, nós nem percebemos o que aconteceu com um membro da nossa igreja, com um membro do corpo de Cristo. Por quê? Existe uma explicação. Porque estamos geograficamente longe uns dos outros. E aí entra algo que nós deveríamos fazer como machucados, como doídos. O que devemos fazer? Devemos comunicar nossa dor, pedir ajuda, fazer com que a mão sinta a dor do pé. É isso que nos ensina aqui. Deixar que o outro ouça nossa dor, pedir socorro, pedir assistência, oração, ajuda. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo, com azeite, em nome do Senhor. E esse versículo não é somente para enfermidades físicas, mas também por problemas espirituais, problemas conjugais, familiares, ou necessidade de orientação para uma decisão muito difícil, que às vezes não deixa a gente nem dormir direito à noite. E outras coisas mais que nós passamos. Por que não fazemos isso? Por que não comunicamos nossa dor, nossa necessidade? Orgulho? Achar os outros inferiores? Não, eles não vão poder me ajudar mesmo, não. Não querem incomodar os outros. Eu entrei sozinho nessa situação, vou ter que sair sozinho. E muitas vezes não saímos, não conseguimos sair. Não, crente que é espiritual ou forte, não pode mostrar suas fraquezas, suas dificuldades para os outros. Outros pensam, imagina, o que irão pensar de mim se eu abrir essa questão para alguém? Esse texto nos orienta como devemos enfrentar dificuldades e até momentos de alegria. No versículo 13, coloca lá, meu irmão, versículo 13 diz assim, está alguém entre vós aflito? E essa deve ser a primeira reação, irmãos. Ore. Está alguém aflito? Ore a Deus. Então, a primeira reação deve ser levar as coisas a Deus. E muitas coisas já são resolvidas quando você clama pelo auxílio do Senhor. Está alguém entre vós alegre? O que diz ali? Cante louvores, louve a Deus, agradeça.
Mostre sua gratidão, sua felicidade. Eu já falei aqui que muitas vezes quando eu acordo, agora a Edith levanta geralmente mais tarde, né, Edith? Mas antigamente ela levantava bem cedinho, eu acordava, já estava aquela música, ela cantando lá na cozinha, né? Como isso faz bem para ela? Eu sei que faz bem para ela, mas faz bem até para os outros que te rodeiam. O que fazer? E se o cantar, o agradecer, a comunhão com Deus, a busca na palavra de Deus, que devia ser sempre a primeira reação em dificuldades, o que diz a palavra de Deus sobre essa situação, mas se isso não conseguir me ajudar naquele momento que eu saia da situação de dificuldade, de tristeza, de problema, devemos fazer o que já foi mencionado. Busque ajuda de um líder espiritual. Pode ser teu líder de célula, pode ser um outro irmão da célula, mas uma pessoa que ama Jesus, que anda nos seus caminhos, que não vai te dar conselhos mundanos, vai te dar conselhos que vêm da palavra de Deus, que estão dentro dos princípios da palavra. Busque essa pessoa, convide essa pessoa. Irmão, estou passando por esse problema, você podia orar comigo? Às vezes até por telefone, ou vá na casa dele. Se você não puder ir porque está tão enfermo, peça para ele ir. Aqui temos mais uma dica da palavra de Deus, que complementa esse auxílio espiritual. Diz assim, versículo 16, veja o que diz ali. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Gente, não quer dizer que se eu estou doente, é porque eu pequei. Não. Doença, todos nós passamos por problemas e doenças. Mas aqui nós diz que, às vezes, doenças são consequências de rancor, ódio, mágoa, de não perdoar alguém que nos injustiçou. E aí precisa haver libertação, e a libertação é confessar a Deus, e aqui confessar uns aos outros, para receber perdão e a libertação. São muitas dicas, irmãos. Uma outra dica, deixa eu só dar um exemplo. Chegamos, eu e a falecida que está com o Senhor, chegamos numa igreja fazendo uma campanha, e a esposa do pastor disse, e o pastor vieram pedindo que nós orássemos pela mãe da esposa dele, porque estava muito enferma, não conseguia mais sair da cama, estava mal. Vamos orar. Me lembrei desse texto de Tiago. Ela já tinha ido a médicos, já tinha procurado tudo quanto é ajuda. Aí eu disse para o pastor, você tem um conselho da tua igreja? Tenho. Peça para o conselho vir orar junto conosco. E o conselho veio. Como o Espírito Santo dirige a gente? Eu nunca tinha feito isso de convidar um conselho. Eu orava talvez com o pastor, pronto, né? Mas dessa vez o Espírito Santo é fiel. Ele encaminhou nesse sentido. E o conselho veio. E eu falei assim, quando nós oramos por alguém, nós temos que estar em ordem com Deus. A oração de um justo
O justo é uma pessoa sem pecado, que nunca pecou? Não, mas é uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus, lavada, cujos pecados foram perdoados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Falei para aqueles irmãos, irmão, eu estou em ordem com Deus, porque senão nem poderia pregar, fazer essa campanha evangelística. Como estão vocês? E eu não sabia que entre o conselho havia mágoa, ressentimento, guerra espiritual. Aí, de repente, uma pessoa do conselho falou para mim: pastor, se o senhor dá uma licença para nós, podemos ir num quarto ali do lado, nós temos que conversar. Eles foram. Não sei o que conversaram, mas eu tenho certeza que ali foi feito pedido de perdão, concessão de perdão, que eles acertaram a vida, eles experimentaram aquilo que diz a palavra, que confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. Eu fiquei ali junto com o pastor, com a esposa dele, com a mãe doente na cama, muito má. Aí eu disse: então vamos orar. Você quer que eu use azeite, ungindo você? Eu gostaria que fosse usado azeite, mas eu tenho que falar com o Senhor sozinho. Olhou para a filha e para o genro: vocês dão licença falar junto com o pastor? Minha esposa estava também, ela saiu, o casal saiu, e ela disse assim: pastor, existe algo na minha vida que me acompanha desde a minha adolescência. Aconteceu uma coisa na adolescência que eu nunca pude me perdoar. Eu já pedi tantas vezes, toda vez eu peço perdão a Deus, mas aquele peso continua, não podia ter acontecido comigo, e eu carrego isso desde novinha. Aí eu ministrei a palavra que diz: se o pecado se torna enorme, a graça de Deus ainda é muito maior do que o pecado, que o sangue de Jesus nos purifica de todos, qualquer pecado. E é graça, essa mulher pôde receber o perdão, pôde crer no perdão de Deus. E aí eu orei, chamei o pastor, a esposa, minha esposa, né? O conselho que já tinha terminado, e ungi aquela senhora com azeite em nome do Senhor, e pedi a cura para o Senhor. Que experiência profunda, maravilhosa. Nunca mais esqueci. Eu acho que uns 10 anos depois, e ela já era de idade, devia estar naquele tempo com mais de 90 anos. Nós fomos a um encontro de igrejas, lá num lugar bem grande, uma igreja enorme. Então, e quando estávamos caminhando assim, veio uma pessoa andando assim, ó, do jeito que ela andava antigamente. Eu cutuquei a minha esposa: não é a fulana de tal? Eu acho que é. Chegamos lá, aquela alegria. A minha esposa me confessou depois, quase que eu disse assim: eu pensei que você estava morta. Deus é Deus dos milagres físicos, espirituais, emocionais. Nele existe a cura, a libertação, graças a Deus. E ela ainda viveu muitos anos. Porque a gente fica distante, não soube quando ela passou para a eternidade. Mas este é o nosso Deus. E tem mais alguma coisa.
Jesus disse assim, não está aqui nesse texto, mas Jesus disse assim, está no texto de Mateus, capítulo 9, verso 12. Você pode pôr para nós, irmão? Mateus 9, verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aqui Jesus nos mostra que não é pecado buscar um médico. Jesus nos indica que a gente busque um médico também, físico, médico, cardiologista, ou seja lá de que área, e até um psicólogo, um psiquiatra se for preciso. Jesus nos mostra, dá essa dica clara, que nós precisamos ser ajudados. Amém? Então que você não se acanhe de colocar isso que nós ouvimos hoje em prática. Agora, se você precisar de um conselheiro espiritual, talvez alguma pessoa precisa de um conselheiro matrimonial, porque ele tem tentado resolver o problema com a esposa, ou a esposa com ele, e não tem conseguido, tem recebido oração de líderes, e não... Talvez precise de uma pessoa especializada, um expert nessa área matrimonial. Vá, faça isso. Não fique parado. Não deixe o barco afundar. É sua responsabilidade. O teu matrimônio ou problemas familiares, você tem responsabilidade, busque ajuda, mas o conselho é que... Amém, irmão? Deus te abençoe. E deixa te usar. Não é só pastores que devem ser. Tem muitos homens e mulheres que não são pastores, não são pastoras, não são líderes de célula, mas têm o dom de aconselhar. E mais uma dica: tem que ser uma pessoa que não gosta de fofocar. Pessoa de confiança que vai ficar para ela, que vai orar por você, que vai te dar esse respaldo que você precisa. Amém? Deus te abençoe. Convido o pastor Joel, que vai dirigir a ceia.